Torcida do Vasco! Aqui a chave é quente. Fala galera vascaína, Navi Luz na área, trazendo mais um conteúdo para o canal. Vamos de Vasco, galera, porque o Vasco não para. O Vasco é para quem acredita e toda hora uma notícia a respeito do Gigante da Colina. E hoje não é diferente. Vou trazer para vocês uma polêmica que aconteceu aí, né, ontem, na parte da tarde. Pedrinho divulgou, né, soltou uma nota aí de repúdio aborrecida aí com uma situação com o repórter Rodrigo Capello. Esse mesmo, galera, esse repórter é o tipo de cara, né, que trabalha na Globo lá, ele só vive metido em polêmica e na maioria das vezes ele está errado. Já se meteu várias vezes na SAF do Vasco da Gama, na SAF de outros times e toda vez que ele dá a opinião dele simplesmente é errônea, totalmente errada daquilo que é a realidade, ou seja, os fatos reais como repórter que ele tem que trazer, né, para o torcedor, para a sua audiência, ele não traz. E se eu não me engano, não sei, posso estar enganado, mas parece que ele é torcedor do Vasco, não sei dizer, gente. Mas já me falaram isso, esse cara aí torce pro Vasco, não sei o quê, por isso que ele se mete tanto na SAF do Vasco e parece também que ele é fechado com uma das gestões, se eu não me engano, ou é sempre Vasco ou é mais Vasco. Mas eu não vou estar aqui sendo leviano assim como ele é, né, de estar trazendo coisas que eu não tenho certeza. Então, como eu estou falando para vocês aqui, eu não tenho certeza se ele realmente é vascaíno e se ele realmente fecha com a Sempre Vasco ou com a Mais Vasco. Mas tudo leva a crer que sim, até por conta do que o Pedrinho falou aí, a resposta do Pedrinho. Então, vamos lá, galera. Agora, vou deixar para vocês aí a resposta do Pedrinho para vocês entenderem o que está acontecendo. Depois vou trazer o vídeo. Fica comigo até o final que vocês vão entender o que está acontecendo, o porquê, o motivo dessa polêmica. Então, assiste aí o vídeo e daqui a pouco eu volto para poder estar falando a respeito. Valeu? Isso aqui a gente está tratando ainda de primeira instância no Rio de Janeiro. Tem depois a segunda instância, depois tem como recorrer ao STJ. Eventualmente tem a STF. Então, assim, tem uma longa disputa judicial que vai se abrir. A gente não tem como prever o que vai acontecer na própria primeira instância do Rio de Janeiro, porque, como a gente está dizendo, isso aqui é uma decisão em caráter liminar. Então, isso aqui ainda vai ser apreciado pelos juízes em primeira instância. É imprevisível, a verdade é essa. Essa decisão é uma decisão, e eu estou entrando com uma análise minha, não estou mais apenas reportando os fatos, mas é uma decisão bastante inusitada e é uma decisão que ela não é comum, assim, ela não é uma decisão pequena, é importante que as pessoas saibam disso. É uma decisão bastante grave. Você tirar de alguém um ativo que esse alguém comprou, cujo contrato não foi desrespeitado, porque a própria ação, e é importante isso, não é que o juiz deu essa opinião, a própria associação do Vasco, quando abre a ação, ela admite que o contrato vinha sendo cumprido. Então, o juiz, ele tirou o futebol da 777, admitindo que o contrato nem sequer foi desrespeitado, mas que, como o futebol vinha apresentando maus resultados, e por isso ele conclui que há má gestão. Como o Vasco é uma entidade que mexe com paixão, e ele diz isso na decisão, mexe com o torcedor, mexe com algo que é maior do que a própria SAF. E como existem notícias de uma acusação de fraude nos Estados Unidos, e olha, é uma acusação, ainda não houve nem investigação e nem julgamento. Então a 777 ainda não é também culpada dessa acusação de fraude. Isso é um fato. Mas por haver esses elementos, o juiz já tirou o ativo das mãos dos americanos. Então essa é uma decisão bastante controversa, bastante inusitada, e o que vem pela frente é uma longa batalha judicial que talvez mude já amanhã. É realmente imprevisível. Isso no campo judicial. Quem está assistindo a gente, assim como os jogadores, o técnico, os dirigentes da SAF, os contratados, enfim, os profissionais contratados, os membros amadores da associação, a verdade é que ninguém sabe o que vai acontecer daqui em diante. Ninguém sabe, né? Obviamente, todos eles continuam contratados, jogadores, técnicos, profissionais, e todo mundo vai acompanhar com muita apreensão. A SAF do Vasco cai num momento de grande incerteza, né? O único alívio, talvez, e o motivo desse alívio é muito pesar, é que pelo menos o campeonato foi paralisado. Então, o Vasco vai ter 2 semanas, talvez, 2 rodadas, na verdade, para talvez resolver um pouco dessa incerteza enquanto o campeonato não está acontecendo. Mas, é um momento de grande, grande incerteza para a SAF. Então, esse vídeo, ele fala a respeito da liminar que o Pedrinho, né, a gestão do Pedrinho entrou para poder tirar o futebol, né, das mãos da 77 Partners e o judiciário julgou procedente o pedido, dando então o favorecimento da liminar, tirando assim o futebol da mão da 77 Partners, o que deixou o Rodrigo Capello muito incomodado, porque parece, né,
que ele torcia para que a 77 Partners ficasse com, né, plenos poderes, né, porque foi o Jorge Salgado e o Osório, né, os amiguinhos dele aí, se eu não me engano, que fizeram essa besteira, né, de passar o futebol para a mão de uma empresa 71. Então o que acontece, cara? Vou passar para vocês aí agora a resposta, né, o vídeo polêmico que o Pedrinho ficou muito indignado aí. Assiste aí, daqui a pouco eu volto também para poder estar falando, dando minha opinião a respeito do fato. Por mais que eu concorde com o fim, né, eu gostaria de ver o Vasco como uma propriedade, né, a SAF do Vasco como propriedade dessa família, eu não sei se eu concordo com os meios, né? E aí eu volto para a questão do conflito de interesses. O grande ponto aqui é o que vai acontecer quando Palmeiras e Vasco se enfrentarem. Eu nem acho que esse é o maior problema, mas é a parte mais visível. O torcedor vai assistir ao jogo sem ter plena certeza de que não houve ali qualquer tipo de arranjo. E eu repito até um clichê aqui. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. E isso é muito importante para o Palmeiras, para o Vasco, para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil, para competições que os dois clubes disputam. Mas eu vou além. Como eu disse, eu nem acho que o jogo em si seja o maior dos problemas, porque eu confio no profissionalismo dos técnicos, das comissões técnicas, dos jogadores, enfim, eu não acho que nenhuma dessas figuras se disporia a manipular um resultado porque o dono do clube tem ali uma ligação. O que eu acho que vai ser mais grave quando e se isso acontecer é vários questionamentos que a torcida e o mercado vão ter. Então, por exemplo, o Vasco vai contratar um jogador. Por que esse jogador foi para o Vasco e não para o Palmeiras? Ou vice-versa? Por que ele foi para o Palmeiras e não para o Vasco? A Crefisa, ou uma empresa do grupo, vai abrir uma linha de crédito gigantesca para reformar a São Januário. Uma hipótese maluca aqui. Por que essa linha de crédito foi aberta para o Vasco e não para o Palmeiras? Tudo isso vai acontecer. Vão ser questionamentos, os torcedores vão passar a se fazer. Será que a família Lamáquia, né, da Leila Pereira, do José Roberto, do Marcos, será que eles vão estar mais focados na recuperação do Vasco ou na manutenção da hegemonia do Palmeiras? Então, galera, com esse vídeo aí, através desse vídeo, esse é o vídeo polêmico, né, que causou aí todo o repúdio, toda a revolta do Pedrinho. E agora eu vou botar aí o post, né, do Pedrinho para vocês entenderem aí, e vou ler também junto com vocês, porque, né, tá um pouco apagado, mas dá pra gente ler aqui. Vou estar lendo com vocês aqui pra gente poder entender, né? Então vamos lá. Recordar, abre aspas para o Pedrinho, vamos lá. Recordar é viver. Você errou lá atrás e já quer errar novamente. A eleição é só em dezembro, mas você não perde tempo e já está falando besteira. Esse vídeo é de quando entramos com a ação e agora já, né, anda falando por si sobre quem pode ser o novo investidor. Ainda bem que você não faz parte da gestão, pelo menos da minha. Que você e os outros deixam o Vasco em paz. Hashtag sabe de tudo e não acerta uma. Então tá aí, galera, a resposta do Pedrinho indignado com essa falácia aí, com essa besteira, com essa opinião do Rodrigo Capello, mais uma vez trazendo, né, problemas à gestão do Vasco. Então, vamos entender as palavras do Pedrinho aqui, galera. Ó, a eleição é só em dezembro, mas você não perde tempo e já está falando besteira. Esse vídeo é de quando, né, olha só a situação. Então, eu só queria pegar essa parte aqui, cara, a respeito que ele fala da eleição. Então, se vê que esse Rodrigo Capello, muitas das vezes, ele fica fazendo lobby, ele fica puxando sardinha pro lado, né, de alguém, de alguma gestão. Ou é da Sempre Vasco, ou é da Mais Vasco. Tudo indica que seja da Mais Vasco. Então, cara, é muito difícil hoje você acreditar num tipo de pessoa, né, um profissional como esse. Porque o cara usa um microfone para poder estar querendo garantir alguém nas eleições do Vasco da Gama. Então, cara, eu vou deixar aqui agora um vídeo que eu gravei lá atrás também a respeito dele falando da SAF do Vasco da Gama junto com a SAF do Cruzeiro. O que acontece? Ele reclama da abertura do contrato, quando a gestão lá, né, os associativos entraram com um processo pedindo que o judiciário concedesse o direito deles poderem ler a respeito do contrato da 77. Ele ficou também indignado e revoltado. Vou deixar para vocês verem aí e terem suas próprias opiniões. São suas próprias conclusões. Eu não sei se essa decisão vai se sustentar durante muito tempo.
A informação que a gente tem até agora é, o Vasco ele ainda não se manifestou em relação a esse caso, porque ele só se manifesta depois que ele é intimado legalmente, que a informação chega a ele de maneira formal, né? Mas é certo que o departamento jurídico do clube vai recorrer da decisão e o que deve acontecer, no mínimo, é que esse processo de venda da SAF do Vasco vai atrasar um pouco mais, né? A expectativa era de conseguir essa aprovação política, né, dos associados do clube na Assembleia Geral nesse fim de mês de julho, comecinho do mês de agosto, com essa notícia e com essa decisão, pode ser que isso atrase um pouco mais, ou que mude tudo, né? Não sei se essa decisão vai subir, vai se manter, os contratos vão ter que ser abertos. Se eles forem, a gente pode até para uma outra situação mais absurda, né? Se os contratos tiverem todos ser expostos, e isso valer para todos os clubes, talvez isso sirva inclusive de desincentivo para quem queira comprar um clube de futebol. Porque se você vai comprar um clube, e você tem informações do seu negócio que você não quer mostrar, porque são importantes, e cá entre nós, faz sentido que não se mostre algumas das informações, e olha que eu sou uma pessoa que luta muito por transparência, mas tem informações que são sensíveis, estratégicas, você não quer expor elas para os seus concorrentes. Se você for comprar um clube sabendo que você vai ser obrigado pela justiça a mostrar tudo, talvez os próximos clubes não consigam ser vendidos, porque os investidores não vão ter interesse. Então olha como essas pequenas questões, né, micro da política do Vasco, que é um espetáculo à parte, podem ter desdobramentos em relação ao mercado inteiro. O Globo Esporte, na figura do Rodrigo Capello, jornalista especializado em negócios do esporte, teve acesso ao contrato assinado entre Cruzeiro e Ronaldo, e ele traz todos os detalhes da negociação. O presidente Sérgio Santos Rodrigues e a XP Investimento também já se posicionaram. Eu sou o Diogo Medeiros, você está no canal Cruzeiro Esporte. Isaac. A XP Investimentos, que assessorou o Cruzeiro na venda, é bom dizer que ela responde pela assessoria ao vendedor, ela deveria defender os interesses do vendedor, e ela conseguiu um acordo muito melhor para o comprador do que para quem ela está assessorando, mas a XP... Portanto, eu não vi alguém ainda, né? Bom, qual é o nome do jornalista do Globo.com que tem feito aí bastante confusão em relação a isso? Capello. Rodrigo Capello. Bom, eu tô vendo ele todo técnico, falando um monte de coisa e tal, mas ele não tá avaliando qual é a minha parte que entra nesse negócio também. Ele não tá botando publicamente a opinião dele sobre o que eu represento, o que eu posso trazer pro clube, enfim. Era bom ele também se explicar em relação a isso também, porque parece que aqui eu não tô aportando nada, né? Que eu só fiz uma proposta baixa e que eu não valho nada. É isso, na opinião dele. É isso aí. Então você vê que ele conseguiu até se meter na SAF do Cruzeiro e conseguiu aborrecer o Ronaldo Fenômeno na época que estava adquirindo a SAF do Cruzeiro. E aí, cara, eu pergunto a vocês, como é que vocês conseguem seguir, conseguem ser inscrito num canal de um tipo de pessoa como essa, que só vive dando opinião? Cara, ele é um jornalista formado, ele não tem que dar opinião, ele tem que trazer fatos concretos, ele tem que trazer a notícia corretamente. Então, é muito difícil. Quem pode dar opinião, quem deve dar opinião sou eu. Eu não sou jornalista, eu não me formei para dar notícia a ninguém, não. Eu simplesmente abri o meu canal aqui para poder realmente dar opinião e falar e me expressar. Então, eu posso dar opinião. Agora, ele não, cara, ele tem que trazer os fatos corretos. Ele trabalha numa emissora, né, na Globo, então ele tem que dar os fatos corretos. Ele não pode trazer a opinião dele e achar que isso é normal. E vocês que seguem ele, infelizmente, vocês vão estar sempre aí, ó, né, tendo informações erradas a respeito do que está acontecendo no mundo do futebol. Tamo junto, saudações vascaínas, até o próximo conteúdo. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha e me segue aí para me dar moral e se inscreve aí também, galera. Valeu!